Em novembro de 2000, era lançado aquele que seria um dos maiores sucessos da indústria de jogos, o Counter-Strike, mais conhecido como CS 1.6. Nunca vai existir um jogo tão marcante e incrível como esse. Para mim, esse é, sem dúvidas, o maior FPS da história, com inúmeras inovações e uma das melhores comunidades que já existiu. O lançamento oficial do CS 1.6 não foi algo tão aguardado quanto outros jogos. Afinal, grande parte do público já conhecia e jogava o jogo, isso pelo fato do Counter-Strike ser, na realidade, uma modificação de outro jogo, o Half-Life. Passando por inúmeras versões até seu lançamento oficial, é daí, inclusive, que surge o nome popular do jogo, pois sua última versão beta foi o 1.5, o que tornaria essa a versão 1.6. Os objetivos do jogo eram muito simples. Existiam 3 modos. O CS, no qual os contra-terroristas tinham que resgatar os reféns do time terrorista. O DE, em que os terroristas deviam plantar uma bomba e os contra-terroristas deviam impedir o plante ou desarmar ela. E o AS, onde um jogador contra-terrorista devia ser protegido até algum ponto, como em uma missão de escolta. Todos esses modos eram simples, muitos deles nem precisavam de explicação. Bastava que o jogador iniciasse uma partida e ele rapidamente entenderia o que devia fazer. Era tudo tão fácil. Algo bem mais simples do que a gente vê atualmente. Os mapas desse jogo são extremamente marcantes, tão imersivos. Esses sons e texturas conseguem criar um cenário muito interessante. Um dos mapas que consegue deixar isso muito claro é a Inferno CZ. Esse mapa se passa durante o final da tarde e o começo da noite. Aquele período entre o pôr do sol e o nascer da lua, essas janelas amareladas conseguem criar um sentimento único. Andar por esse mapa vazio é tão confortável. Ele consegue te passar aquela sensação de segurança e proteção. Se esse não fosse um jogo de tiro, com toda certeza esse mapa podia ser usado em algum jogo social como um lugar aconchegante. Outro mapa que destaca muito desse sentimento é a CS Assault. Esse é um dos mapas mais marcantes para quem já jogou Counter-Strike. Ele se passa em um galpão, na zona industrial de alguma cidade, sendo um dos mapas mais complexos e bem trabalhados do jogo. Todo mapa possui um sistema de câmeras, permitindo que você veja a movimentação do outro time. Tudo nesse mapa parece se ligar de algum jeito, coisas tão simples, mas que mudam totalmente a experiência de quem joga. Essa noite profunda que nunca acaba, tudo isso torna esse mapa tão reconfortante e calmo. A comunidade do Counter-Strike é uma das melhores de qualquer tipo de mídia. Mesmo com muitos casos de toxicidade, ainda é fácil encontrar pessoas gentis que só querem te ajudar a jogar melhor, contando piadas e te tratando como um amigo de longa data. Você realmente se sente pertencente a um espaço. Além disso, muitos jogadores se dedicam a melhorar e criar coisas novas para o jogo, criando inúmeras maneiras de se jogar além das habituais. Provavelmente, o caso mais marcante são os servidores de ataque zumbi, os quais mudam totalmente a experiência do jogo. Um dos times é composto por zumbis. Os zumbis podem infectar os jogadores, que podem se esconder ou fugir, atirando nos infectados para se defender. Esse modo de jogo consegue ser mais emocionante do que os comuns. Ficar preso em uma sala com outros jogadores, atirando o máximo possível para não deixar nenhum infectado entrar, é algo que te deixa realmente tenso.
ou fugir até um ponto de embarque para não morrer. Tudo isso consegue transformar esse jogo totalmente. Cada modelo e detalhe é bem pensado, tornando o jogo em algo totalmente diferente. E é justamente isso que torna essa comunidade em algo tão especial. Outro modo de jogo criado pela comunidade que se tornou bastante popular foi o Jailbreak, um modo onde um time controla os guardas de uma prisão e o outro os prisioneiros. Os guardas podem dar ordens e criar atividades para os prisioneiros, enquanto eles podem tentar escapar, invadindo a sala de armamentos e eliminando o time rival. Alguns modos de jogo também foram adaptados pela comunidade, como é o caso do Pegue a Bandeira, adaptado do Team Fortress, onde o time que mais capturar a bandeira do time rival ganha. Também foi criado o Gun Game, onde a cada 3 abates sua arma é alterada. E o mais recente e surpreendente feito da comunidade foi a criação de um modo totalmente novo, o Battle Royale, algo que é realmente incrível. Embora existam muitos tipos de servidor, 2 deles são os principais dentro da comunidade, o Mix e o For Fun. A grande diferença entre eles é o nível de jogo e a seriedade. O For Fun sempre foi pensado para a diversão dos jogadores. Eles não se preocupam em adicionar plugins para B-Hope, paraquedas e até reduzir o tempo de espera entre os tiros da AWP. Esses servidores geralmente são descontraídos, com algum tipo de comunidade própria, piadas internas e mapas diferenciados, assim como tudo de mais descontraído que a comunidade de CS possui. Os servidores de Mix são aqueles dedicados ao Counter-Strike competitivo, onde os jogadores se organizam em equipes, montando estratégias e organizando campeonatos. Geralmente não são tão descontraídos quanto o For Fun, mas são perfeitos para quem gosta de um jogo mais competitivo. Um dos aspectos que torna o Counter-Strike um jogo tão amado por sua comunidade é a sua acessibilidade. Ele pode ser jogado em praticamente qualquer computador, o que significa que com um computador extremamente antigo, você ainda consegue ter acesso a praticamente todos os tipos de jogos de tiro, e sem dúvidas, essa é a comunidade que mais se dedica a permitir que todos tenham acesso aos mais diferentes tipos de jogos, não somente pelas adaptações e criações de novos estilos, mas também por suas inúmeras tentativas de recriar jogos inteiros dentro do Counter-Strike. Ao longo do tempo, outras versões do Counter-Strike foram lançadas, mas nenhuma conseguiu superar 1.6. Isso até o ano de 2012, quando o CSGO foi oficialmente lançado, fazendo com que muitos players optassem pela mudança de jogo, mas isso não significou uma migração total da comunidade, já que muitas pessoas não tinham computadores bons o suficiente para jogarem o novo título da franquia, e em resposta a comunidade criou inúmeros plugins, mapas e skins para que o CS 1.6 pudesse ser o mais semelhante possível ao CSGO, proporcionando essa experiência para muitas pessoas que nunca tiveram acesso a computadores bons, inclusive até alterando o recoil das armas e adicionando algumas novas. Mas essa não foi a primeira e nem a última vez que isso aconteceu. Em meados de 2012, um projeto começou a se tornar muito popular na comunidade, uma modificação que alteraria totalmente as mecânicas do jogo, um port de Call of Duty Modern Warfare 2 para o CS 1.6. Muitos elementos desse mod acabaram se perdendo, já que diversos elementos eram adicionados por pessoas diferentes. Algumas simplesmente mudavam os modelos, enquanto outras adicionavam armas novas e sistemas totalmente diferentes, o que criou uma variedade de versões. Ou seja, dependendo do servidor que você se conectar, você vai jogar uma adaptação diferente. Além disso, em meados de 2007, outro projeto se tornou bastante popular dentro da comunidade, uma modificação que traria vários aspectos do jogo Halo para dentro do CS 1.6, criando um jogo praticamente novo. Infelizmente, essa modificação não deu muitos frutos, sendo uma das mais esquecidas pela comunidade atualmente. Mas para mim, dentre todas as modificações, a mais impressionante foi a criação de um servidor de RPG inteiro
Eu sinceramente não entendo nada do que existe nesse servidor, mas só o fato de um jogo como esse existir dentro do Counter-Strike é incrível. Sabe, esse jogo é incrível. Existem tantas coisas sobre ele, tantos servidores, histórias, modificações e comunidades, coisas que praticamente não existem em jogos atuais. É muito raro encontrar um jogo com uma comunidade tão bem construída e consolidada quanto esse. Não à toa, mesmo depois de 25 anos do seu lançamento, ele continua recebendo mapas, modificações e novos servidores. Esse é um dos poucos jogos que consegue te levar de volta para uma época mais simples, onde você podia jogar sem preocupações e sempre tinha algo novo para descobrir sobre aquilo. E felizmente, esse é um dos poucos casos onde você ainda pode sentir isso. Afinal, a comunidade segue unida, mantendo esse jogo vivo mesmo depois de décadas. Então, vamos jogar um pouco de CS 1.6? Ele ainda está vivo e só esperando você voltar. E bom, assim como nos primeiros vídeos do canal, eu criei um site, na realidade mais de um, para quem quiser ter um pouco mais de informação e uma experiência com esse jogo. Eu vou estar deixando o link na descrição.